Shalom, pessoal. Tá tudo bem com vocês? Passando aqui para falar um pouco mais sobre o nome divino. Nós temos nas escrituras em hebraico Yehová, em português é Jeová mesmo. E estamos aqui para trazer um breve estudo sobre a possibilidade de vocalizar o nome de Deus sem as vogais que aparecem no texto hebraico massorético. É porque o texto hebraico foi copiado e, ao longo do tempo, depois de Jesus Cristo para cá, a partir do ano 600, as vogais foram incluídas no texto hebraico. E isso não alterou a mensagem da Bíblia, tanto é que nossas Bíblias, atualmente, elas seguem a versão do texto hebraico, o chamado texto massorético. No texto hebraico massorético, dá para ler tranquilamente o nome de Deus e Jeová, mas alguns questionam que essas vogais E ou A que os escribas colocaram no nome divino não seriam verdadeiras. É claro que a gente já viu aqui vários tipos de estudo, mas hoje especificamente queremos destacar se era possível ler o nome de Deus só com as consoantes, porque no hebraico, antes dos escribas massoretas, escreviam tudo no hebraico apenas com consoantes, embora é claro que as pessoas já falavam as vogais. As vogais sempre existiram na língua hebraica, tá bom? Elas demoraram para ser escritas, mas as pessoas já falavam, já conheciam as vogais, tudo bem? Então hoje vamos analisar aqui nesse vídeo por que é possível ler o nome de Deus mesmo que não tivesse as vogais ali, mesmo que fosse só consoantes, tá? Inclusive no grego também alguns chegaram à conclusão que poderia ler o nome de Deus como se fosse o som de quatro vogais, que seria Yehoá, quatro vogais no grego. Claro que no hebraico, de forma completa, seria Yehová. Mas vamos aprofundar então para ver a questão da possibilidade de ler o nome de Deus só com as consoantes. Bom, quando tratamos do texto hebraico antes de colocar as vogais, ele era realmente só consoantes. Mas depois de um tempo, ali por volta do ano do século I ou um pouco antes de Cristo, alguns escribas começaram a usar consoantes que funcionavam também como vogais. E depois de um tempo, estudiosos que tinham contato com a língua hebraica e com o latim identificaram essas consoantes com som de vogais como sendo mães de leitura, um termo latino, matres lectionis. Pois bem, geralmente as pessoas se reportam a quatro vogais como sendo mães de leitura, mas estudos como o de Gerhard Gertux, e se referindo a outros estudiosos da língua hebraica, como a gente vê aqui Roger Bacon e Fabre d'Olivet, eles trazem como sendo seis letras que eram consoantes, mas que poderiam funcionar com sons vocálicos, com sons de vogais dentro da língua hebraica. No caso de Roger Bacon, ele aponta que o Aleph, essa letrinha aqui, Aleph, também essa Re, Vav, o Het, Yod e Ain, essas seis letras, que eram todas consoantes, também estava funcionando no texto hebraico, em algumas palavras, como se fosse vogais, um som de vogais. Mas, posteriormente, Fabre d'Olivet é que vem especificar a quais vogais estava se referindo, então. Por exemplo, a letra Aleph, aqui nós temos a letra Aleph, geralmente ela era usada, uma consoante usada para corresponder à vogal A. Essa vogal A, que aqui em hebraico é simbolizada mais tarde no texto massorético, com esse símbolo aqui, chamado de Kamatz ou Kametz, então a vogal A, tudo bem? Também, Fabre d'Olivet, ele diz que essa letra aqui, ó, Re, que aparece duas vezes no nome de Deus, não é? Esse Re aqui, ele diz que muitas vezes poderia ser identificado como sendo um som breve, aí associado ao segol, tá? E ele também vem dizer que a letra Vav poderia funcionar como vogal O ou às vezes como vogal U. Também ele acrescenta que o Het
funcionava como um som de letra E, sendo aí uma semivogal E, um ratef segol. E que a letra iod funcionava como vogal I. Também essa letra Ain, não tem tradução para o nosso idioma, mas poderia funcionar como U. Ok, então nós temos aqui a identificação dessas mães de leitura, que elas poderiam funcionar no texto. Mas, e referente ao nome divino, então? Aí nós temos os estudos de Gerhard Gertux, que traz um esclarecimento muito importante. Ele mostra que, conforme vários estudiosos também concordam, a letra Re, quando aparece lá no final da palavra, ela teria um som vocálico, uma vogal A. Seria um marcador de vogal A. Na maioria das vezes, vai ter uma marcação, vai ter essa vocalização como A, exceto quando há marcações em contrário. Mas na maioria das vezes, sim, essa letra Re, que a gente vê transliterada como um H, no hebraico, no final da palavra, funcionava como vogal A. Mas e quando ela aparecia no meio da palavra? Bom, muitas pessoas não comentam esse detalhe, mas nos estudos de Gerhard Gertux, ele vem indicar que quando essa letra Re aparece entre duas vogais, geralmente tinha um som de vogal E, tá bom? Que é o caso do nome de Deus, né? A gente vai ver que tanto aparece no meio como aparece no final. Então, ele traz essa dica muito importante. Entre duas vogais, esse H é ouvido como um leve E. Então, diante desses apontamentos, nós temos, então, duas orientações importantes. Se essa letra Re aparece no meio da palavra, entre duas vogais, geralmente o som dela é como um leve E. E se ela aparecer lá no final, na maioria das vezes é uma vogal A. E aqui nós temos, então, para fins de comparação, o nome Yehudá, que significa Judá em português, tá bom? Perceba que Yehudá, ele tem um H tanto no início aqui, entre duas, como lá no final também tem um H. E sempre a leitura foi assim. Yehudá. No hebraico sempre foi assim. Yehudá. Tá bom? Até onde a gente tem registros disponíveis, sempre foi assim. Então, é uma indicação muito interessante, no caso, para a gente analisar também depois o tetragrama, o nome divino. Mas vamos dar uma olhada aqui em outro nome. Yehohanan. Yehohanan, veja que mais tarde se torna Jeoanã ou João, tá bom? Ele encurta, fica só Yohanan, que é o mesmo João, que significa Jeová foi gracioso, Jeová graciou. Bom, se observarmos o início do nome, mesmo que não tivesse a vogal, ele sempre foi, mesmo que não tivesse a vogal escrita, mas sempre foi lido Yehohanan, ou depois, mais tarde, Yohanan. Ficou mais curto o nome. Agora nós temos aqui Yehoshua. Veja, Yehoshua, que mais tarde encurtou, ficou só Yeshua. Yehoshua, se fosse fazer a adaptação, seria Jeosua, mas depois ficou conhecido através do grego como Josué, chegou em português para nós como Josué. Ao invés de vir a adaptação direta do hebraico, nós pegamos carona no grego, por isso ficamos com Josué. Ok, mas nesse nome também é possível observar que temos Ierro como leitura. Leitura normal, leitura permanente, sempre foi assim. Então, confirma o que Gerhard Gertux postula, que entre duas vogais, o E é ouvido com som de E. Por isso que eu marquei aqui para vocês, ó, essa letra H aqui
que seria equivalente ao Re, e posteriormente marquei aqui, ó, Ie, 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 porque essa sempre foi a leitura desses nomes na língua hebraica, tá bom? Agora nós vamos observar mais de perto a comparação com o nome divino. O nome Yehudá, que significa Judá, nós temos primeiro Re, aqui entre duas, que vão funcionar como vogal, esse Y e esse W aqui. Seria o Iod e o Vav, funcionaria também como vogais. Então, como ele está no meio aqui, lembra que ele diz: o H é ouvido como um leve E. Então, fica Ie. Agora, também temos um H que ele vem aqui para o final. E o som, geralmente, no final é som de A. Yehudá. Agora, nós temos o tetragrama aqui, sem vogais. Você percebe que está sem vogais. Iod, Re, Vav, Re. YH, WH. Se já sabemos que entre duas consoantes que também têm sons vocálicos, nós temos um Re, geralmente é ouvido com um som leve de letra E. E no final, esse Re, ele é marcado como som de A. Portanto, a forma correta de leitura é Yehová. E no português temos naturalmente Jeová. Outros estudiosos, ao longo do tempo, também perceberam essa correlação entre os nomes hebraicos, que eram amplamente conhecidos, e a possibilidade de leitura do nome divino como sendo Yehová, ou, na forma latinizada mais antiga, Yehoá. Por exemplo, o cardeal Nicolau de Cusa usou o nome Yehoá em cerca de 1428. Agora, Galatino usou essa forma do nome divino com explicações de aspectos importantes. Ele não fez uma tradução sem saber o que estava fazendo, ou uma adaptação, ou de qualquer jeito. Na verdade, ele deu razões muito esclarecedoras e pertinentes que até hoje linguistas respeitados e que respeitam a língua hebraica também veem, assim, uma certa correlação de validade. Ele apontou que todos os nomes hebraicos que começam com YHW são vocalizados IE, em latim. Não é verdade? Por exemplo, o nome Judá, YWDH, é pronunciado Yodá, mas toda a sua forma é Yehodá. Se o nome divino fosse pronunciado Ioá, a caligrafia correta deveria ser YWH. Só 3 letras, mas nós encontramos então YHWH. Portanto, o nome Yehoá é a melhor forma levando em conta a letra E dentro do nome. Além disso, esse nome não tinha ligação com o nome Iois ou Iopater Júpiter. Então, ao longo do tempo, alguns estudiosos reconheceram que, mesmo que não tivesse as vogais dentro do texto hebraico, as vogais escritas, porque, claro, na língua hebraica sempre se fala as vogais, tá bom, pessoal? Tem gente por aí dizendo que no hebraico não tem vogais. Sempre teve as vogais. Demorou um tempo para escrever e, atualmente, não se usa as vogais no texto padrão. Só quando as crianças estão aprendendo, para fins de apoiar a leitura, elas aprendem então as vogais escritas, mas depois de um tempo deixa de usar. Bom, de qualquer modo, está muito claro aqui pelos estudos que também, mesmo sem as vogais do texto massorético, era possível chegar à forma do nome divino, pronunciada como forma latinizada, Yehoah. Bom, e até mesmo a gente vê uma correlação com o grego, porque vários autores, por exemplo, Flávio Josefo, não pronunciou o nome, mas ele disse: o som é como de 4 vogais. Lógico, 4 vogais se associar com o grego, não é? Porque ele estava escrevendo também para as pessoas de língua grega, então o nome divino, Yehoah, na língua grega, muito coerente, né? Claro que no hebraico
você tem a junção de consoantes com vogais, então o nome, obviamente, tem que ser pronunciado com consoantes e vogais, então Yehová. Na língua grega, naquela época, havia dificuldade com o re aspirado do hebraico, então por isso, para os gregos, era muito parecido naquela época com o som de 4 vogais. Tá bom? Alguns dizem, mas o nome também tem que ter relação de significado, porque ele é muito importante. O seu significado é mais importante do que a vocalização. O nome de Deus também ele quer que seja vocalizado. Tanto é que lá em Números, Deus diz que os filhos de Israel deviam ser abençoados em nome de Jeová, Jeová. Né? Agora, sobre a revelação, a importância do nome, ele é tanto revelado parcialmente em Êxodo 3, 14, 15. No versículo 15 ele vai dizer claramente, né? Jeová, Zé Shemi, Leolá. Então, Jeová, esse é meu nome para sempre. Agora, em Apocalipse 1:8, Deus vai revelar plenamente o nome dele quando ele mostra que ele é o eterno. Ayá, Rové e Rié. Aquele que era, que é e que será. Ayá, Rové e Rié. Essas três palavras, então, indicando que o nome é Jeová, o Eterno, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que será, o Eterno. Tá? Então, nós entendemos sim que as Escrituras apontam para esse belíssimo nome como nome divino de forma genuína. Então, a gente não tem base para, diante das Escrituras da língua hebraica, depreciar o nome divino. Pelo contrário, nós temos que respeitar, honrar e sim vocalizar, porque Jeová, Jeová, é uma forma legítima do nome divino encontrado nas escrituras que temos disponíveis. E alguns dizem que não aparece nos manuscritos, mas é sempre bom relembrar, né, que nós temos diversos manuscritos que dão testemunho aí, como o Códice dos Profetas do Cairo, lá em 895, aparece escrito Jeová. Nós temos o Códice também EVR2, B100, dos profetas menores, lá de 894, já trazia também Jeová. E a gente vai ter no Códice de Alepo, no de Leningrado, e por aí vai. Né? Então, temos diversos manuscritos bíblicos referendando legitimamente a forma Jeová. Bom, pessoal, era para esse momento de vídeo, era esse assunto que eu queria trazer. Acredito que tenha esclarecido sobre como seria possível chegar à pronúncia do nome divino, mesmo que não tivéssemos as vogais do texto massorético, né? E ficou claro como funcionava, então, a questão do re como sendo uma consoante que funcionava como vogal. No meio da palavra, funcionava então como letra E, no final, geralmente, como vogal A. Então, por isso, temos sim uma leitura natural, segundo as letras Yehová no hebraico, e adaptação em português, evidentemente, Jeová é muito legítimo. Bom, agradeço a atenção de vocês que gostam desse assunto. Fiquem com as bênçãos de Jeová na vida de vocês. Um grande abraço e até uma próxima.